Olá pessoal, ontem nós falamos sobre a questão do posicionamento e que isso é super importante, é a base de toda a nossa estratégia para entrar no digital. Trabalhar no digital é muito bom, mas tem que ter uma estrutura por trás, a gente tem que construir toda a nossa base para trabalhar no digital. Qual que é a vantagem de trabalhar no digital em relação a você trabalhar como professor tradicional ou na mentoria física? A vantagem é que o digital ele vai te dar duas coisas que são muito importantes. A primeira coisa, Caio Gasparetto, que bom te encontrar aqui. A vantagem de trabalhar no digital é a liberdade que a gente tem de trabalhar de qualquer parte, poder estar no meio de uma viagem, poder estar no meio de um evento, de um congresso e mesmo assim continuar com as nossas atividades profissionais. Então isso é muito bom. E uma segunda vantagem é que a gente se relaciona de uma forma muito próxima, muito íntima com os nossos clientes, com os nossos seguidores. E isso dá pra gente uma velocidade muito grande. Se vocês tiveram a oportunidade de ler o artigo que eu publiquei e que eu deixei o link para vocês, uma das coisas que eu falo é que quando a gente trabalha com marketing, uma das primeiras coisas que a gente faz é uma pesquisa. Então, a pesquisa, ela vai dar toda a base, toda a estrutura que a gente precisa. Então, quando você vem para o digital, isso continua. Só que a vantagem do digital é que ele democratiza a pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Nos meus tempos de Ródia, nos meus tempos de FIA, quando eu trabalhava bastante com pesquisa, a pesquisa ela era meio que restrita a grandes empresas, as empresas que tinham cacife para bancar grandes empresas. E com o digital isso acaba sendo democratizado, porque hoje a gente tem na internet uma série de informações que podem ser úteis para o nosso negócio. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com produtos de mentoria, se eu estou trabalhando com mentorias para as mulheres, se eu estou trabalhando com mentoria para médicos, eu tenho muitas informações sobre estes mercados na internet. E quanto me custa? Me custa o tempo de ficar garimpando isso, mas a informação está lá, eu só preciso aprender a manuseá-las. Além disso, eu tenho uma fonte de informação bárbara que é quem? É o meu consumidor. Então, quando eu faço lives, quando eu publico algumas coisas no meu story, o que eu estou fazendo? Eu estou aproximando o meu relacionamento com o meu cliente. Então, eu aproximo a relação cliente-fornecedor. E isso é muito bom, porque eu posso ficar jogando perguntas para entender qual que é a real necessidade do meu cliente. Lembrem-se, a empresa não vende produto, a empresa vende soluções. Mesmo que o meu produto seja um serviço, eu não vendo serviços, eu resolvo o problema das pessoas. Então, quando a gente olha dentro do nosso mercado, que é o mercado de infoprodutos, como que eu entrego soluções para as pessoas? Então, vamos imaginar que você trabalha no mercado de mentoria. Vamos imaginar que você é um professor da área financeira, e eu tenho vários amigos que são professores da área financeira, e você decide montar um curso, criar um curso ou criar uma mentoria na área financeira. Então, você não está vendendo um curso, você não está vendendo uma mentoria, você está vendendo uma solução para empresas que precisam de alternativas financeiras. Então, por exemplo, empresas que não sabem fazer gestão de caixa, fazer gestão de contas a pagar, de contas a receber. Então, o que você vende, na verdade, é uma solução para essas empresas que não sabem gerenciar o caixa delas ou que não sabem gerenciar o contas a receber. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque nós
não vendemos produtos, eu não vendo meu serviço, eu vendo uma solução. Então imagina, tudo vendável, porque as pessoas têm uma série de necessidades. Então, recordando a pirâmide de Maslow, né, a gente tem necessidades fisiológicas, sociais, de autoestima. Então, as pessoas, elas têm uma série de necessidades. Qual que é o nosso papel? É tentar encontrar, dentro desse universo de necessidades que estão por aí no mercado, quais são aquelas que eu consigo solucionar. Por isso que eu faço a pesquisa. Quando eu faço a pesquisa, eu tento compreender melhor quais são as necessidades dos meus clientes ou quais são as necessidades do mercado. E eu, identificando quais são as necessidades, quais são os desejos das pessoas, eu consigo ter a visão dos segmentos. Então, eu começo a segmentar as pessoas. Lembra da história do sabonete? Sabonete é tudo igual, todo mundo usa sabonete. Mas à medida que eu começo a entender quais são as necessidades específicas das pessoas, eu começo a segmentar esse mercado de sabonete. Então, eu vou descobrir que tem sabonete para criança, tem sabonete para homem, tem sabonete para mulher, né? E coloco cada uma na sua caixinha. Só que isso não é o suficiente. O que a gente vai descobrir? Que existem pessoas que ainda estão dentro daquele segmento, não têm as suas necessidades atendidas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem alergia. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, então vamos imaginar que seja uma mulher no segmento de sabonete feminino, mas é uma pessoa que tem alergia. Então, ela vai para um nicho específico. Então, isso para mim é muito bom, né? Conseguir fazer essa segmentação e conseguir criar esses nichos, conseguir nichar. Porque ao nichar, eu me aproximo mais das pessoas e eu começo a entender quais são as necessidades reais e o meu discurso, a minha comunicação, ela fica muito mais efetiva. De novo, sendo muito mais específica, pensando mais no nosso mercado, que é o mercado da educação. Quando eu olho o mercado da educação, o mercado de massa, ele é um mercado enorme, tem um monte de gente. Só que aí eu começo a segmentar, de acordo com o quê? De acordo com as necessidades das pessoas. E eu tenho várias formas de fazer esse segmento. Então, por exemplo, eu posso fazer uma segmentação demográfica e separar o mercado de educação por educação primária, ensino médio, ensino superior, pós-graduação. Ou ainda eu posso segmentar mais ainda. Então, por exemplo, dentro das pessoas com idade para o bacharelado, ou seja, dentro desse mercado, desse segmento de pessoas que têm idade entre 18 e até 30 anos hoje em dia, o que eu vou fazer? Eu posso segmentar ainda mais, encontrar pessoas que querem se formar em medicina, em administração, em direito. Então, o que eu estou fazendo? Estou trabalhando com segmentos específicos. Só que, olha que bacana, dentro de todo esse mercado de pessoas que estudaram administração, pode ser que ainda fique uma brecha, ainda fique um espaço que eu possa ocupar. Então, por exemplo, imagina o seguinte, várias pessoas fizeram faculdade, mas algumas pessoas ainda têm necessidades específicas na matemática, por exemplo. Eu posso criar um curso, se eu conhecer bem quais são as necessidades dessas pessoas, eu posso criar um curso voltado para elas. Então, de novo, não é um curso super, hiper, mega abrangente. Não, isso a pessoa vai fazer, vai encontrar na universidade. Isso ela vai encontrar no ensino superior. Não é esse público que eu quero, porque esse público já tem meu... Quem eu quero? Eu quero as pessoas que cursaram uma determinada faculdade e que elas têm necessidades que não estão sendo atendidas ou que não foram atendidas dentro da universidade. Então, pode ser que elas estão carregando deficiências
para o mercado de trabalho, por exemplo, porque elas não tiveram uma determinada formação. Então elas não precisam fazer de novo uma faculdade, elas precisam fazer um curso que resolva um problema delas, que é um problema específico, que pode ser, por exemplo, em construção, sei lá, de redes, ou meu irmão estava aqui agora, ele estava falando sobre derivadas, a importância das derivadas, para a gente entender alguns casos na engenharia. Então, são necessidades que elas não foram preenchidas na universidade, mas que há uma carência. E se a gente for olhar o mercado da educação, um mercado que ele cresce a cada dia mais. Ele é um mercado com muitas carências. Principalmente, hoje, o que acontece? No mundo inteiro, a gente tem uma oferta muito grande de produtos em inglês para a área da educação. Só que o que acontece? Tem muita gente do Brasil que não fala inglês. Então, essas pessoas, elas estão sedentas de conhecimento, mas não falam inglês. Então, se você olha dentro do mercado brasileiro, o que a gente percebe? A gente percebe várias empresas na área de educação que estão construindo verdadeiros impérios. Por quê? Porque elas estão atendendo justamente esse público que tem uma carência grande para algum conhecimento específico, mas não falam inglês, por exemplo. O que a gente percebe? Isso eu já cansei de falar para vocês. No Brasil, o Brasil é um país de distâncias continentais. O que a gente identifica? A gente tem muita gente que mora em regiões afastadas do Brasil e que não tem acesso à educação. Não tem acesso à educação, mas precisam da educação para se qualificarem. Gente, a melhor forma da educação chegar até essas pessoas é pelo digital, é por meio do digital. Então, existe uma oportunidade enorme de a gente migrar para o digital, porque este produto que eu vendo, este conhecimento que eu tenho, é necessário para muitas pessoas. Eu vou dar de novo, desculpem, mas eu tenho que dar o meu exemplo. Qual que é a minha formação? Então, eu tenho formação em marketing, trabalhei muito tempo em empresa, trabalhei muito tempo em faculdade, dei aula há muito tempo em cursos de MBAs super, hiper, mega renomados. Eu tenho um conhecimento, eu tenho uma curva de aprendizagem que foi se formando ao longo dos anos. O que eu preciso fazer com todo esse conhecimento que eu tenho? Divulgar, distribuir. Tem gente que precisa do meu conhecimento? Tem, um monte. Quantas pessoas que estão montando empresas que precisam de um conhecimento básico de marketing? Quantas pessoas estão querendo ir para o digital que precisa de um conhecimento de marketing, conhecimentos específicos? Então, eu não quero criar uma faculdade de marketing. Eu quero trabalhar com necessidades específicas. Por que eu estou falando isso? Porque você tem um conhecimento que é útil para muita gente. Você tem um conhecimento que pode ajudar a resolver a vida de muitas pessoas. E eu estou falando de Brasil, mas isso vale para Portugal. Quantas pessoas em Portugal, né? Portugal incentiva, o governo incentiva muito o empreendedorismo. Quantas pessoas aqui em Portugal não precisam de uma formação específica numa determinada área do conhecimento? Se você tem o conhecimento nessa área, você tem que oferecer esse conhecimento que você tem. Ao oferecer, ao divulgar o seu conhecimento, você está ajudando a si próprio, mas principalmente outras pessoas, outros empreendedores, outras pessoas que querem seguir o seu caminho. Então, muitas vezes a gente acha que eu só sei isso que eu sei é tão básico, né? Ontem a gente terminou um grupo de mentoria, né? E é muito engraçado, no começo dos encontros,
O que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas, elas não conseguem valorizar o conhecimento que elas têm. Elas não conseguem valorizar a experiência que elas têm. Mas, ao longo do processo, ao longo do caminho, o que vai acontecendo? Elas vão descobrindo que aquele conhecimento que elas têm é muito importante e pode ajudar muita gente. Então, preste atenção nesse conhecimento que você tem e veja quantas pessoas precisam desse conhecimento. Tem muita gente que me segue que já tem uma boa posição profissional. Então, imagina todo o caminho que essa pessoa percorreu. Né? Imagina quanto aprendizado ela tem, quanto osso ela já roeu. Né? Então, ela percorreu toda uma curva de aprendizado que hoje ela pode entregar para outras pessoas, para que essas outras pessoas não cometam os mesmos erros que ela já cometeu. Então, o que é importante? É importante a gente dar o primeiro passo. Né? É importante a gente começar a entregar todo o conhecimento que a gente tem. A gente percebe hoje uma dificuldade muito grande dos professores. Sim, Gisele, você foi minha mentorada do coração. E você tem muito conhecimento para entregar. Né? Você já tem uma curva de experiência que você percorreu. E essa sua curva de experiência pode ajudar muita gente. Né? Então, assim, é o primeiro passo. Né? A gente tem que dar aquele empurrãozinho, né? Para essa pessoa que está em cima do muro se decidir. Então, assim, não espere esse empurrãozinho, né? Já tá, vocês, né? Tem tudo o que é necessário para começar a ajudar a outras pessoas a empreenderem, né? Quantos professores que estão percebendo uma oportunidade muito grande de irem para o digital? Quantos professores estão percebendo uma oportunidade muito grande para ajudar outras pessoas? Então, quando a gente vai para o digital, mais uma vez, a gente se ajuda sim, mas a gente ajuda muito mais outras pessoas. Por quê? Porque o nosso discurso chega muito mais longe. Chega, muitas vezes, onde a estrada não chega. E isso é muito importante. E só para falar um pouquinho de marketing para vocês, é super importante vocês terem em mente que o marketing é um processo de troca. Essa é a raiz do marketing, essa é a essência do marketing. Então, o que eu troco? Eu dou, né, eu entrego alguma coisa que alguém precisa, que é valorosa para ela, em troca de alguma coisa que seja valorosa para mim. Isso é o marketing. Então, quando eu faço um curso online, quando eu dou uma mentoria, eu entrego alguma coisa que é valorosa para a pessoa. O que de valoroso eu entrego? Eu entrego o meu conhecimento, que tem valor para o outro. E vou receber alguma coisa que é valorosa para mim. E que não é apenas o dinheiro. Né? A gente saber que nós cumprimos a nossa missão, a gente perceber que a gente consegue ajudar muitas pessoas, a gente perceber que a gente está dando um norte para muitas pessoas, porque principalmente na atividade de mentoria, onde o nosso contato é mais corpo a corpo, muitas vezes a gente percebe que as pessoas, elas têm tudo, né? Elas têm todo o ativo necessário para darem o próximo passo. Elas têm todo o conhecimento necessário para se tornar um mentor, para ter um curso online, para escrever livros. Só que assim, as pessoas, às vezes, elas não percebem qual que é o caminho, qual que é a porta de entrada. E aí, depois de todo esse percurso que você já fez na sua vida, você tem toda a competência do mundo para ajudar essas pessoas a encontrarem qual que é o melhor caminho para elas. Então, lembrem-se, a gente trabalha para a gente, mas a gente trabalha para os outros. A gente trabalha para a gente, mas a gente trabalha para o mundo. A nossa vida tem que ter um propósito.
Se eu conseguir identificar esse propósito e se eu conseguir comunicar esse propósito, eu vou conseguir atingir as pessoas e me posicionar, que foi o tema da live de hoje, que é o tema do artigo que eu publiquei e que tem tudo a ver com o ingresso no marketing digital. Então, marketing digital, duas coisas super, hiper, mega importantes que eu falei hoje. Duas não, três. O marketing digital, ele parte de um processo de troca, é a raiz do marketing, eu não posso esquecer nunca isso, né? Eu troco, eu entrego alguma coisa que é valorosa para alguém e recebo alguma coisa que é valorosa para mim. Tudo começa na pesquisa. Hoje, a internet me permite um acesso melhor aos dados que estão distribuídos por aí, eu só preciso aprender como organizar tudo isso. E o outro ponto super, hiper importante é a questão do posicionamento. Teve uma quarta coisa que a gente falou, que também é uma das bases do marketing digital, que é a questão do segmento, né? Da segmentação de mercado, de nichar no mercado, para a gente se aproximar cada vez mais do nosso cliente, do nosso consumidor. De novo, espero tê-los ajudado em sua jornada, espero ter dado aquele empurrãozinho que falta. Mais uma vez, eu me coloco à disposição para ajudar, né? Se está faltando só empurrãozinho para quem está em cima do muro, manda uma mensagem que eu dou um empurrãozinho, tá bom? Ou para um lado ou para o outro. E me mandem as dúvidas, gente. Me digam o que está dificultando todo esse ingresso no mundo digital. Você montar o seu curso, você criar a sua consultoria, né? Gente, passa tanta, assim, gente boa que eu conheço, que eu tenho contato. Gente, aí fora tem um mundão, cai nele, mas não demora, tá bom? Beijo no coração, amanhã tem mais, tá bom? E dúvidas, mandem para mim no direct. Um super beijo e bom final de tarde para vocês. Tchau!